Essa segunda parte da aula nós vamos falar sobre as inequações do primeiro grau. Basicamente, resolver uma inequação consiste em determinar o conjunto dos valores de x ou da variável em questão para que a inequação seja verdadeira, seja verificada. Nosso primeiro exemplo, 3x menos 4 menor do que 5. Então, nesse caso aqui, nós temos uma resolução, um método para resolução é muito parecido com os das equações, como se tivesse um igual a 5 aqui. Então, o processo é muito parecido. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar o 4, ou pensar, né, que o 4 acaba trocando de lado, aí fica 3x menor do que 5, e aí o 4 aparece aqui, mais 4. Quer dizer que 3x é menor do que 9. Esse 3 agora está multiplicando, ele vai aparecer dividindo o lado direito. Então, nós temos 9 dividido por 3, então x é menor do que 3. Aqui nós temos um adicional, que é a forma como a gente escreve essa resposta. X é menor do que 3. Então, a rigor, nós temos um conjunto solução, onde o x é um número real, portanto, x pertence ao conjunto dos reais, tal que o x é menor do que 3. Esta é a forma mais correta de escrever a solução de uma inequação. Uma segunda alternativa é representar o conjunto solução através de uma ilustração, de um desenho. E esse desenho é a reta real. Então, nós temos aqui a reta real, onde a gente apresenta uma referência, geralmente o número zero, e aí o x igual a 3 está aqui, mas nós estamos interessados nos valores de x menores do que 3. Então, a bolinha aberta aparece aí, e nós fazemos essa anotação, então, x menor do que 3. Tá? Então, repetindo aqui, a bolinha é aberta, fica o desenho dessa maneira. Uma outra alternativa, que é um meio termo, um pouco formal, um pouco visual, é através da notação de intervalos. Então, a solução é um número menor do que 3. Então, 3 está aqui e vai até o menos infinito, aberto nos dois intervalos, nos dois elementos. Quer dizer, o que significa isso aí, esse conjunto aí? Significa que o 3 ele não está dentro do conjunto. Por isso, desse símbolo aqui de colchete apontado para fora do número. Vamos fazer alguns esclarecimentos sobre o símbolo de intervalo, através de colchetes. Né? Então, como nós vimos, nós tivemos um colchete aberto, menos infinito até 3 aberto. Colchete aberto é esse colchete que está apontado para fora do intervalo. O colchete fechado, o colchete que aponta para dentro do intervalo, por exemplo, menos infinito até 3, fechado no 3. O infinito é um caso particular porque ele sempre é aberto, não tem como fechar o infinito. O infinito ele representa uma ideia de um número que vai sem término, ele vai para menos infinito, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão e continua no lado infinito. Se for mais infinito é porque ele continua para valores positivos e vai. Aqui, o 3, ele não pertence a essa solução S, porque é para fora, ele não está aqui dentro. É como se fosse a bolinha aberta no 3. Então tem essa característica aqui, bolinha aberta. Conjunto, quer dizer, o 3, ele realmente faz parte desse conjunto. E aí nós representamos isso como uma bolinha fechada. E aí, nesse caso, o número 3 também é solução. Então, colchete aberto, o número não está lá dentro, não faz parte da solução. Colchete fechado significa a bolinha fechada, significa que o número, o 3, está lá dentro do conjunto, faz parte da solução. O nosso segundo exemplo, 8 menos x menor ou igual a 5. Então, nesse caso, vamos proceder da mesma forma, menos x menor ou igual a 5, é o 8 que vai aparecer no lado direito, então menos 8, quer dizer, menos x menor ou igual a menos 3. Assim como a gente resolveu lá nas equações, nesse momento a gente multiplica por menos 1 para inverter, trocar o sinal de todo mundo. Então fica x e 3. Nessa situação nós temos um adicional aqui, uma coisa que aparece a mais, que é a troca desse sinal de menor igual para maior igual. Quer dizer, quando você multiplica ou divide por um número negativo, o sinal da desigualdade também altera. Se é maior, fica menor, se é maior igual, fica menor igual, ou vice-versa.
Por que isso acontece, gente? Acontece basicamente porque eu posso fazer assim, ao invés de multiplicar por -1, imagine que eu troque de lado o -3 e troque de lado o x. Quer dizer, o -3 que está na direita vai para a esquerda, fica menos x mais 3, do lado direito fica 0. E agora o x que está do lado esquerdo eu vou passar para o lado direito. Então fica 3 menor ou igual a mais x. Dessa maneira, nós não multiplicamos nada por -1, não multiplicamos, não dividimos por nada negativo. E aí você tem a seguinte resposta: 3 é menor ou igual a x. Ou seja, se eu ler da direita para a esquerda, o x é maior ou igual a 3, que é a mesma resposta que nós obtivemos multiplicando por -1. Tem gente que se confunde com esse sinal de maior, igual, menor, igual, etc. Basta você analisar qual é o lado que está com o símbolo aberto aqui. Ó. A abertura do símbolo aponta para o maior. Sempre assim. Então, onde está aparecendo a abertura é o lado maior. Onde está aparecendo a abertura é o lado maior. Aqui também, a abertura é o lado maior. Então, a leitura você pode fazer da direita para a esquerda. X maior do que 3, maior ou igual a 3. Nesse caso aqui, se eu ler da esquerda para a direita, eu tenho 3 é menor ou igual a x. A mesma leitura, da direita para a esquerda, como eu disse, x é maior ou igual a 3. Então não tem como confundir, a abertura do símbolo representa o maior lado, o maior elemento. Nosso terceiro exemplo, 2x menos 7 é menor do que 2 que multiplica x menos 2. Então aqui nós temos uma multiplicação ainda para descrevê-la. Então 2x menos 7 é menor do que 2x menos 4. Portanto, nós teremos o 2x, esse 2 passa para cá, menos 2x, menor. O menos 4 já estava na direita, o menos 7 vem aqui junto com o menos 4, mais 7. Então, 2x menos 2x dá 0, menor do que 3. 0 é menor do que 3. Nós temos que interpretar, já que o x desapareceu da nossa inequação, o que nós temos aqui? Nós temos uma inequação original que é equivalente, é a mesma coisa que essa segunda, que essa terceira, que essa quarta. Se nós analisarmos essa quarta em especial, ela diz que 0 é menor do que 3. E 0 é menor do que 3 sempre. É verdade sempre. Isso significa que a inequação original é também verdadeira sempre. Ou, em termos mais matemáticos, a solução dessa inequação é o conjunto dos números reais, quer dizer, o x pertence aos reais, ou ainda, o x é qualquer número real. Se você fizer um teste e colocar, substituir o valor do x por 2, por 3, por -1, por 0,14, qualquer número real, você vai observar que o lado esquerdo, o número que está à esquerda, é de fato menor do que o número que está à direita. Então nós temos o nosso último exemplo, x menos 4, que multiplica x mais 1 maior ou igual a 0. Quer dizer, nós temos duas expressões algébricas, ou ainda dois números, que eu vou chamar de a e b, multiplicados maior ou igual a 0. Quer dizer, quando que um número vezes outro é maior ou igual a 0? Pessoal, a resposta disso é a regra dos sinais. Então nós vamos analisar os números individualmente e fazer a regra dos sinais. E não importa se nós temos dois números multiplicados, ou se tivéssemos três números multiplicados e ainda dividido por um outro número. Então, nós temos quatro números envolvidos. Eu tenho a multiplicação entre 3 dividido por um quarto número. Isso tudo representa a regra dos sinais. Bom, voltando ao nosso caso, o caso original, quando é que x menos 4 que multiplica x mais 1 vai ser maior ou igual a 0? Então, para isso eu tenho que saber quando que x menos 4 é positivo e o x mais 1 é positivo, e quando que o x menos 4 é negativo e o x mais 1 é negativo também. Porque assim eu vou ter positivo vezes positivo vai dar positivo, e negativo vezes negativo também vai dar positivo, que é exatamente o que o problema exige, que o resultado seja maior ou igual a 0, seja positivo ou 0. Então nós vamos fazer isso, nós vamos pensar quando que x menos 4 é positivo, quando que x menos 4 é negativo,
quando que x mais 1 é positivo, quando que x menos 1 é negativo, e fazer a regra dos sinais. Essa análise a gente faz da seguinte forma. Vamos fazer uma análise do x menos 4. Então, x menos 4, vou colocar uma referência aqui. O x menos 4, ele vale 0 quando x é igual a 4. Quer dizer, aqui no número 4, esse número vale 0. Quando x for maior do que 4, o número é positivo. Né? Por exemplo, se eu pegar x igual a 6, é maior do que 4. Tá aqui assim. 6 menos 4 vai dar 2. Realmente é positivo. E quando o x for menor do que 4, por exemplo, 3, 2, 1, 0, etc., esse número vai ser negativo. Então, para o lado esquerdo vai ter sinal de negativo. Essa mesma análise a gente vai fazer para x mais 1. Então, num outro esquema, vamos fazer aqui o x mais 1, ele vai ser 0 quando o x for igual a menos 1. Portanto, aqui o ponto menos 1, o valor vai ser 0. A direita vai ser positivo e a esquerda vai ser negativo. E aí o resultado da multiplicação de x menos 4 com x mais 1 vai ser uma regra do sinal. Então nós vamos fazer um terceiro esquema, colocar a referência 0, agora temos a referência menos 1, a referência 4, e nós temos a análise de sinal. Quer dizer, à direita do 4 vamos ter mais vezes mais, que dá mais. Entre o menos 1 e o 4 nós vamos ter menos com mais, vai dar menos. E à esquerda do menos 1, menos com menos, que vai dar mais. Portanto, esses serão os sinais do produto de x menos 4 com x mais 1. Como o zero também é admitido, eu quero maior ou igual a zero, quer dizer, positivo ou zero, esses dois pontos, o 4 e o menos 1, também fazem parte da solução. Por isso, bolinha fechada neles, e aí a gente termina escrevendo o conjunto solução. Solução igual, x é um número real, tal que o x ele tem que estar à esquerda do menos 1 e à direita do 4. Quer dizer, x é menor do que menos 1 ou x é maior do que 4. Representando isso na notação de intervalos, vai ser de menos infinito até o menos 1 fechado no menos 1, união com 4 até mais infinito. Pessoal, para encerrar com os exemplos e com a aula, vamos supor que nós tivéssemos x menos 4 dividido por x mais 1, e eu gostaria de saber quando esse número é menor do que zero. A situação é exatamente a mesma do exemplo anterior, que nós tivemos a multiplicação. Nesse caso é uma divisão. Quando que a divisão entre dois números é menor do que zero? É negativa. Então, quando você tem aqui agora a análise de sinais. Quando que a divisão é negativa? Quando eu tenho mais dividido por menos, ou quando eu tenho menos dividido por mais. Quer dizer, eu tenho números divididos com sinal trocado. Nessa situação, eu tenho resultado negativo. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos analisar o sinal de cada um desses termos, desses números, individualmente. Quer dizer, x menos 4. Como é que fica o sinal dele? Para analisar o sinal, é bem interessante a gente analisar quando é igual a zero, e aí o x vai ser igual a 4. Quer dizer, no x igual a 4, ele vale zero. Esse número aqui vale zero. Para x maior do que 4 vai ser positivo, para x menor do que 4 vai ser negativo. Então está aí a análise do sinal para o primeiro número. Se eu fizer a mesma ideia, o mesmo raciocínio para o segundo número, eu tenho quando que x mais 1 é igual a zero? Quando o x for igual a menos 1. Então, menos 1 vai estar aqui. À esquerda do menos 1 eu vou ter negativo, à direita do menos 1 eu vou ter positivo. E aí, com esses dois sinais, eu vou fazer a divisão, quer dizer, eu vou fazer a regra dos sinais. Eu vou pegar aqui a nossa referência ao zero, o menos 1 está aqui, o 4 está mais ou menos aqui, e vou fazer a regra do sinal. Olha só, fica assim. Mais com mais dá mais, aqui na direita do 4. Entre menos 1 e 4 é menos com mais, vai dar menos. E à esquerda do menos 1 é menos com menos, que vai dar mais. Como eu estou interessado no conjunto de valores que essa divisão vai dar negativa, quer dizer, essa divisão vai dar negativa aqui nessa faixa.
não pode ser igual a zero, menor ou igual a zero, é só menor do que zero, quer dizer, é só negativo. Então a solução é bolinha aberta no 1 até bolinha aberta no 4, ou seja, a solução é aberto em 1, menos 1, aberto em 4. Então essa seria a análise de uma inequação onde você tem uma divisão. Mas em essência ela é exatamente igual a ter um produto. A gente faz análise de sinal para cada expressão algébrica individualmente e depois faz a regra do sinal. Hoje falando sobre equações e inequações do primeiro grau. Nós discutimos aqui todos os detalhes, analisamos com calma, porque as ideias são mantidas para resolver qualquer equação e inequação. A próxima aula vai tratar de equações e inequações do segundo grau, e aí você vai perceber que todos os detalhes são os mesmos. Basta você adaptar o método para aquele caso. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!